Bom dia, pessoal. Bem-vindos à live da InvestMind com o nosso macroeconomista José Luiz Rossi, PhD em Economia pela Universidade de Yale. Eu sou o Leonardo Alvarenga e o Lucas Marins, analista de equities da InvestMind, também participou da conversa. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat. Aproveita, se inscreve no nosso canal e curte nossa live. Siga também nossa conta no Instagram, investmind.research. A gente vai fazer uma live sobre IPOs hoje, às 7 da noite, com a Oslo Investimentos. Não perca. Também te convido a acessar nossa plataforma, investmind.com. Acesse o link na descrição da live e confere o nosso conteúdo. Está liberado por tempo limitado. José, Lucas, obrigado aí pela presença. Bom dia a todos. O tema de hoje são os impactos econômicos das eleições de presidente da Câmara e do Senado. José, o que você acha que muda em relação às aprovações das reformas e privatizações? Bom dia a todos. Realmente esse é um momento, ímpar para o país, muito importante, porque a gente todos sabemos, a gente vai discutir aqui um pouco a situação fiscal, até também a questão de crescimento econômico depois da pandemia, e isso vai ser algo super importante do ponto de vista das reformas, do andamento das reformas. Nós tínhamos um relacionamento entre o presidente, entre o executivo e o legislativo, que, digamos assim, sendo bondoso, era ruidosa. Então, acho que significou, essa eleição significa, pelo menos num primeiro momento, vou deixar bem claro, uma melhora nesse relacionamento. Então, a gente vê a reunião do presidente com o presidente da Câmara, do Senado, tentando achar uma pauta comum entre eles. Agora, óbvio, o mercado reagiu bem, óbvio, porque isso aumenta a probabilidade da gente ter realmente a realização das reformas. Agora nós estamos num momento, esses próximos 3 meses, momentos decisivos, que a gente vai realmente ver a extensão das reformas, a gente vai ver esse processo de negociação funcionando, quer dizer, como diz, os cientistas políticos dizem, a política, é a volta da política, da negociação, e agora nós temos que ver qual vai ser a saída, o que nós vamos ter do ponto de vista de reformas que vão manter principalmente a sustentabilidade fiscal do país. Acho que é muito importante, esses 3 próximos meses serão super importantes para o futuro, não só desse governo, mas todo o país. Bom, José, bom dia aí, obrigado aí pela presença. Eu tenho 2 perguntas, tá? A primeira é mais em função do auxílio emergencial, A gente já notou que a gente tem uma necessidade de um novo auxílio emergencial nesse início de ano, mas a questão é se ele vem dentro ou fora do teto. Eu até acredito imagino que com essa nova composição fique mais fácil de arrumar um espaço dentro do teto de gastos para acomodar esse novo auxílio emergencial aí, pelo menos nesses primeiros 3 meses. Queria saber qual é a sua percepção enquanto a isso, e assim, quais, na sua visão, são as reformas aí que são as prioritárias, aí que pelo menos nesses primeiros 3 meses, nesse primeiro semestre, o governo deve tentar emplacar, e quais são os impactos disso para o nosso crescimento, principalmente na parte do auxílio emergencial, se com essa rodada de auxílio a gente consegue ter um empurrãozinho um pouco mais forte aí na nossa economia. É interessante, acho que vamos ver como é que vai ser a dinâmica. Eu acho que a dinâmica aqui, primeiro, acho que nós estamos num momento, nesse primeiro momento, é a negociação de cargos, digamos assim, troca essa questão política. Então, acho que o primeiro movimento vai ser uma reforma ministerial, acho que a gente vai ter, isso já está certo, e que vai ter um impacto importante nessa dinâmica de reformas, não só, obviamente, pela essa negociação política, mas porque envolve, por exemplo, o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania é um ministério que está responsável para pensar no curto prazo, como vai ser o auxílio emergencial, mas também como vai continuar o Bolsa Família. Então é importante quem é que vai ser vai conduzir esse ministério. Há algumas discussões também aqui em Brasília sobre a manutenção ou não
do Ministério da Economia, como ele está. Quer dizer, há uma possibilidade da volta do MDIC, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para algum deputado ou senador do Centrão. Isso é importante, obviamente, pelas políticas, né, no médio e longo prazo, porque é responsável, por exemplo, pela política comercial brasileira, mas também para saber como está, quão forte vai continuar o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes. Então, nesse primeiro momento, acho que vai ser isso, vai ser uma acomodação do ponto de vista de cargos. Aí depois nós vamos para a discussão do orçamento, acho que é importante, acho que vai ser o primeiro passo, né? E aí vai ter que ter essa decisão, né? Você vai estar ali dentro. Acho que é importante sempre enfatizar, e acho que a gente vê aí, não é uma decisão de recurso, mas como eles são alocados, né? Então, acho que realmente o governo vai ter, finalmente, acho que essa decisão está sendo levada na barriga, decidir, né, onde cortar, o que. Hoje, do jeito que o orçamento foi enviado para o Congresso, você tem um mínimo, você está no mínimo histórico de gasto discricionário, quem sabe aquele gasto que não é o obrigatório, quer dizer, por volta um pouquinho mais de 1% do PIB, é o mínimo, quer dizer, há alguns estudos falando que você tem máximo 20 bilhões ali de grau de liberdade, então, assim, vamos ter que ver qual é o escopo desse auxílio, quer dizer, já há mais ou menos um consenso pela pandemia, que também é um ponto que a gente esquece, eu sempre brinco assim, a gente, o economista, mas espera aí, e como é que vai acontecer esse processo de pandemia, como é que ela vai continuar? Isso é importante para essa decisão do auxílio emergencial. Considerando, sendo otimista, que a vacinação vai bem, que já atingimos um pico, que a partir de agora a gente vai ver um decréscimo da pandemia, a gente vai tentar encaixar nesses 20, 30 bilhões aí, para que manter, né, com o objetivo de manter o teto, encaixar esse auxílio emergencial, que ele é caro, então acho que tem que ter, essa vai ser a primeira decisão de curto prazo, isso nos próximos 30 dias, a gente já espera que saia isso. Se ela for mais alta, assim, se o governo decidir, se essa negociação implicar em algo como R$300 por mês, que era o objetivo, era o valor final aí do ano passado, você vai ter que precisar de abrir espaço no orçamento. E aí vamos aí para as reformas. Aí entra a PEC emergencial. Então, houve um primeiro parecer lá do senador Márcio Bittar. Como é que é essa alocação dos gastos? Ele mencionou, ele colocou no primeiro parecer, redução de subsídios, tem toda a questão também do funcionalismo público, dos aumentos, quer dizer, então aí vai começar, e aí os grupos de interesse também vão entrar. Então, acho que vai ser essa a dinâmica nesse primeiro momento. Do ponto de vista de reforma, foi enviada também a reforma administrativa, mas a administrativa é aí que nós temos esse dilema, né? Ela não ajuda tanto, do jeito que foi enviada, não ajuda tanto no curto prazo, então acho que pode ter uma negociação aí, ela afetar já no curto prazo. E acho que, por último, embora seja talvez a mais importante, é a reforma tributária, mas ela é a mais difícil, porque envolve, obviamente, interesses setoriais, mas também o federalismo brasileiro, né, que é não cooperativo, mas acho que já há a intenção de, pelo menos, uma versão reduzida da reforma tributária. Acho que assim, essa vai ser a dinâmica dos próximos meses. Legal. Tem uma pergunta aqui já do pessoal que está assistindo no YouTube. O Vitor Carvalho perguntou aqui. Bom dia, José. Rodrigo Maia foi eleito como candidato do governo, mas pouco tempo depois entrou em conflito com o Bolsonaro. Você imagina que aconteça o mesmo com Lira?
Não, eu acho que há uma diferença. Até o Rodrigo Maia, ele se colocava assim, ele tinha digamos assim, um desejo realmente de se transformar numa liderança desse processo de reformas. Então, ele, por exemplo, a reforma tributária, a PEC 45, ele assumiu para ele conversou, para quem está no mundo acadêmico, ele tinha uma interlocução muito grande com os acadêmicos. É diferente. Acho que o Lira ele é um líder político, ele não tem as mesmas ambições que o Rodrigo Maia. Então, acho que voltamos realmente para a política como ela era, né, em outros governos. Acho que há uma troca de discussão política, acho de espaço. Acho que ele vai mais representar um grupo que quer mais espaço no governo. Acho que se o governo está disposto a negociar e abrir espaço, acho que ele vai ter um comportamento diferente que o Maia. Ele vai estar mais disposto, digamos assim, a abraçar a pauta do governo. Tá? Mas a gente vê claramente que há uma diferença assim, no processo de negociação. Tá? Bom, beleza. Não, e nesse sentido, né, vamos lá, mais auxílio, eu até fiz a pergunta, mas acho que você não chegou a responder. Como é que você está vendo a perspectiva de crescimento da economia para esse ano? E se, por exemplo, se conseguir botar esse mais auxílio aí agora, nesse início de ano, se isso consegue dar uma impulsionada um pouco mais forte do PIB, ou se vai ficar mais naquele 3, 3,5 que o mercado está esperando de crescimento? Não, eu acho que o 3, 3,5 não recupera, né, a perda, né? Então, assim, não é nada. Eu acho, brinco, a gente fala, não, 3, a gente já ficou tão acostumado, infelizmente, né, no Brasil, com baixo crescimento, né, uma sequência de 1,1, 1,3, houve a crise lá no governo Dilma, mas esse 3, 3,5 assim, recuperação, é coisa cíclica mesmo, então não é um grande feito. Então, por isso que o mercado... Então, óbvio, se a gente tiver for possível aprovar as reformas, conseguir manter o teto, manter a pandemia sob controle. Eu acho que isso estou um pouco mais otimista que há algum tempo. Eu acho que a vacinação está, até no padrão internacional, está indo bem, embora tenha muita crítica, está indo bem. Então é possível um choque positivo do ponto de vista de crescimento, mesmo porque também externamente é possível que todos esses, nos Estados Unidos, nos outros países, mantenham os estímulos. Quer dizer, preço de commodities também está reagindo positivamente. Então, assim, eu digo o seguinte, se a gente fizer nosso dever de casa, se a gente conseguir, não fizer besteira, eu acho que o 3, 3,5 está quase garantido e há a possibilidade de um crescimento mais forte, principalmente no segundo semestre. Eu tenho umas duas perguntas aqui do pessoal que está assistindo. As duas têm a ver com as reformas, tá? Uma delas é como é que devem ficar as reformas com o Lira, quais são as mais prováveis de serem aprovadas, e a outra é se tem uma sequência de reformas que deve ser seguida. Foi o que eu falei. Eu acho que primeiro tem a questão do curtíssimo prazo, que é a questão do orçamento. A gente tem que aprovar esse orçamento. E por que ele é importante? Porque é aí que vai surgir, o orçamento que traz a discussão do teto de gastos e do auxílio emergencial. Quer dizer, ele tem que estar previsto lá no orçamento. Então, ali, essa vai ser o primeiro, a gente vai saber logo, acho que ele quer... Há um desejo do Congresso de apressar esse... se seguir o trâmite normal, vai ser para até o final de março, eu acho. Pode ir até início de abril, mas acho que pode ter um fast track aí do orçamento, e aí vai ter a decisão do auxílio. Então, essa vai ser a primeira. Então, se for uma decisão, acabar sendo uma decisão de um auxílio mais generoso,
aí você precisa imediatamente ter a PEC emergencial. Então, acho que vai ser essa primeira... conjuntamente, como a PEC emergencial ela é pelo Senado, junto com a dos fundos, essas duas elas estão no Senado. Então, eu acho que talvez essas sejam as primeiras, né? Já está o relator já está com parecer, e na Câmara deve avançar, eu acho, primeiro a reforma administrativa, tá? Então, acho que a dinâmica deve ser essa, eles trabalhando em paralelo para a PEC emergencial, a questão dos fundos pelo Senado e uma reforma administrativa pela Câmara, mas, obviamente, sempre condicionado a aprovar o orçamento. E a gente não sabe exatamente quanto tempo vai demorar essa negociação do orçamento. Acho que essa vai ser a dinâmica dos próximos meses. Então, o cenário prospectivo é relativamente positivo, né? A gente tem, então, a vacinação começando a andar, e, assim, isso eu acho até interessante, assim, a gente ver como é que o negócio está andando, ao mesmo tempo que a gente está começando a vacinar uma geração ainda, né, bem mais idosa e que não tem tanta procura, né? Imagino que quando começar a baixar aí, sei lá, abaixo dos 80, o negócio deve alavancar de vez, né? E aí, a gente tem cenário positivo, possibilidade de reformas, retomada do crescimento. Mas aí, agora, puxando para uma pergunta até que mandaram aqui agora também no chat, o que pode acontecer se a gente não tiver, por exemplo, a reforma tributária e administrativa? Será que a gente pode ser, sei lá, o voo da galinha, faz uma recuperação cíclica e volta para o patamar de crescer 0,5%, 1%, ou, sei lá, talvez até entrar numa espiral de recessão? Não, claro, eu acho que é muito bom, acho que essa colocação, porque eu diria que é um cenário positivo. Acho que já estive mais pessimista, né? Estou mais otimista com essa negociação, por tudo, assim, óbvio, a gente pode até ficar aqui discutindo médio e longo prazo, centrão, Lava Jato, essa coisa, mas, assim, a verdade é que nós temos desafios brutais de curto prazo. Então, eu acho possível, eu acho que há essa negociação, acho que a pandemia parece que a vacinação vai avançar, então, mas é um cenário com muitos riscos. Acho que tem riscos, e agora esses riscos diminuíram. Acho que é esse ponto que está sendo comemorado, tanto do ponto de vista externo, né, depois da eleição dos Estados Unidos, todo esse pacote de estímulos. Então, isso aí já foi um primeiro alívio, até também política monetária, a possibilidade de continuar essa política estimulativa lá fora. Aí, internamente, melhorou com esse cenário político. Acho que acho que todos veem uma possibilidade de um acordo da manutenção do teto, que isso vai ser super importante. Agora, se você não fizer o seu dever de casa, aí mesmo assim, eu acho que assim, vai ser um ano, obviamente, eu não vejo, assim, já tem a possibilidade assim, de recessão, nada disso. A gente vai ter uma recuperação cíclica. Entendeu? Agora, ela pode ser uma recuperação forte, caso a gente fizer nosso dever de casa, ou vai ser simplesmente uma recuperação levada pelo cenário externo, que parece positivo. Tá? Então, acho que é importante, é um cenário positivo, mas com muitos riscos que não se realizem na sua plenitude. Posso fazer mais uma pergunta aqui, Alvarenga? Você tem alguma aí? Pode falar. Tá. Então, assim, saindo um pouquinho da política, mas também não tanto, porque tem uma correlação bem grande. Como é que você está enxergando a inflação? Né? Porque, assim, se a política não ajuda, o dólar tende a continuar subindo e pega na inflação, né? E, assim, o que a gente tem visto é que tem uma percepção, uma sensação da inflação está um pouco mais forte do que era esperado,
tanto é que o Banco Central aí já está preparando a normalização da política monetária, né, tirou o forward guidance. E como você está vendo nossa questão da inflação e perspectiva aí para a taxa de juros aí no decorrer aí dos próximos meses? Eu acho que quando eu olho para a inflação, acho que a gente tem que separar exatamente dois drivers aí, né, dois direcionadores do comportamento da inflação. Acho que tem um componente externo, digamos assim, que é esse preço dos alimentos, isso é algo global. Então, commodities, essa questão do preço de commodities, esses ciclos tendem a ser um pouquinho mais persistentes. Então, há uma pressão por aí, dependente do Brasil, é isso que eu estou colocando, de uma inflação. Então, há uma discussão mundial, até, eu coloco entre economistas, não há ainda um acordo, vai ter a volta da inflação ou não? Né? Será que tem esse excesso de estímulos, toda essa questão, preço de alimentos, commodities, pressionado? Então, há uma discussão global de aumento da inflação. Então, acho que positivo nesse sentido. E a questão doméstica, né? Acho que a questão doméstica de baixo crescimento da produtividade brasileira e com essa pressão de câmbio aqui, esse pass-through, quando a gente vê que pode ter do preço do produtor para o consumidor. Então, há também uma pressão doméstica que, obviamente, vai ser mais forte se a gente não fizer essas reformas. Por isso que eu concordo com você que há essa ligação, principalmente de descolar um pouquinho mais essa pressão do câmbio. Então, acho que a atitude do Banco Central é correta, sim, de estar preocupado. Acho que a gente tem uma preocupação, né, mundial, mais ainda aqui, principalmente quando você olha um IGPM deslocado, aí, como foi no ano passado. Então, eu acho que em algum momento, como já está claro no mercado, né, talvez não o timing, o Banco Central vai começar um processo de aumento da taxa de juros para tentar conter. Por enquanto, acho que é importante, ainda está relativamente sob controle, né, as expectativas de inflação, mas elas já estão marginalmente piorando. Mas é um processo de ficar de olho, é um outro risco. Acho que quando foi colocado aí na pergunta passada dos riscos, acho risco, né? O risco do Banco Central subir a taxa de juros, que também é um limitador, vai ser um limitador mais, principalmente para o segundo semestre, do crescimento econômico. Tem mais uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Na verdade, pediu para você comentar a relação GPM e PCA para o ano. Não, a relação seria o pass-through, que queria, porque a gente viu, né, um certo deslocamento, né, entre os dois, né, entre o PV, lá a mais de 20%, e inflação a 4,52%. O que geralmente há? Sim, um repasse. Então, você tem um repasse, mas esse repasse, a gente fala que é um repasse condicional, né? Eu acho que depende muito da atividade econômica. Acho que isso é uma coisa que o Banco Central está olhando assim. Não, se realmente retomar, você vai ter um repasse aí para o preço ao consumidor. Eu acho que tem a questão do câmbio, né, que afetou bastante ano passado o IGPM. Então, acho que é de preocupar, é uma preocupação esse descolamento que houve e o possível repasse esse ano, né, com a retomada econômica para os preços ao consumidor. Isso é algo que a gente tem que ficar de olho, é algo bem importante. Eu vou puxar, então, para as considerações finais. Acho que começar com o Lucas aí, eu acho que ele tem mais uma pergunta, mais uma consideração a fazer. Depois passo para o José. Não, eu tenho uma última perguntinha aqui para o José, que ele comentou, né, que lá fora o pessoal falando e aí, será que a inflação vem, não vem?
eu acho que um ponto super importante, principalmente aqui quando a gente vai investir em ativo de risco, né, e no nosso caso, né, como somos um mercado emergente, esse juro lá fora muito baixo é muito bom, mas ao mesmo tempo, se a inflação lá começar a andar, a gente pode ver, por exemplo, a taxa de 10 juros americana, que desde que o Biden assumiu, já começou a andar um pouquinho, e se realmente esses juros de 10 anos acho que atingir um patamar mais alto, né, talvez esse fluxo para os emergentes, preço alto de commodity, pode dar uma virada, né? Não sei, queria saber a sua percepção, né, que se existe uma possibilidade, se é grande ou baixa, dessa percepção de dólar fraco virar um dólar forte e o mundo voltar para os Estados Unidos de novo, porque o juro lá está subindo e a inflação está alta, a economia está aquecida. Olha, essa é uma discussão realmente quente, né? Eu ponho aí. Pelo menos no curto prazo, eu não vejo essa possibilidade. Ainda está, acho que a questão atividade econômica, a pandemia ainda está aí, lá, principalmente nos Estados Unidos, ela ainda está, né? Não está mais ou menos no padrão Brasil, né? Ainda num processo alto. Acho que há bastante preocupação com a atividade econômica, com a sobrevivência de empresas. Então, eu acho que, por enquanto, esse risco inflacionário como você falou, já está, digamos assim, na visão, né? Mas acho que não vai materializar forte, pelo menos esse ano. Acho que em algum momento eu tenho a dizer que isso, se a teoria econômica tradicional, ortodoxa, ainda valer, acho que você vai ter um processo, mas acho que ainda os efeitos da pandemia são muito persistentes. Eu acho que há muita preocupação, essa questão do emprego, da atividade econômica, então acho que isso vai manter ainda durante um período, acho que pelo menos esse ano, com certeza. Então, puxando já as considerações finais também da sua parte, eu vou voltar aqui com uma pergunta que a gente teve do público, que é o Miguel Teixeira perguntando se você acredita que o Lira e o Rogério farão as reformas necessárias. Acho que já foi meio que respondido isso, mas a gente pode puxar aí, né, voltando e trazendo uma conclusão final dessa discussão, né, sobre expectativa em relação às reformas, né, otimistas em relação às reformas, expectativa otimista também em relação ao crescimento do PIB, sobre a vacina, fazer um apanhado geral do que a gente conversou e fechando aí o assunto, concluindo tudo que a gente falou agora nessa live. Tá. Eu acho assim, aí eu busco a questão da história, né? Acho que assim, o Congresso no Brasil, sempre quando a gente esteve perto do buraco, alguma coisa saiu. Então, assim, eu acho que sim, acho que vai avançar. Eu acho que tanto a questão das regras fiscais, do teto, da manutenção do teto, do auxílio emergencial, mas também algum tipo de reforma emergencial, quer dizer, algum tipo de recurso, seja através de fundos, seja através de salários, né, de reforma administrativa. Então, acho que sim, algo vai sair. Eu acho que o que está sendo a discussão agora é a extensão, né? Como é que vai ser, se realmente vai ser, são reformas que vão dar uma sustentabilidade além desse ano, do ano que vem. Tá? Então, eu acho que nisso, acho que algo vai sair, vai evoluir. Só com relação à reforma tributária, eu acho que se sair vai ser algo mais limitado, porque ela envolve discussões assim, que são de 30 anos, discussões estruturais, mas fora isso, eu acho que há um cenário, a gente não vai entrar, acho que aquele pior cenário total de insustentabilidade, de dívida, eu acho que a gente pode abandonar. Agora, é um cenário difícil. Que vai envolver uma negociação do presidente forte com esse grupo político, mas acho que fica claro que há agora
uma disposição maior das partes para essa negociação. Acho que é isso. Isso implica, obviamente, implicou uma redução dos riscos e que está sendo refletido aí no preço dos ativos, mas acho que a gente tem que ficar muito de olho, né, nessa evolução e quanto da extensão também dessas reformas. Legal. José, muito obrigado aí pela presença, obrigado, Lucas, também. Obrigado a quem está assistindo no YouTube. Aproveito mais uma vez para falar que vai ter uma live hoje sobre IPOs com a Oslo Investimentos, no nosso canal do Instagram, tá? investmind.research. Segue a gente lá, vai ser direto lá. Então, 7 horas da noite a gente espera vocês ali. Aproveito também para falar sobre o nosso canal do YouTube, para seguir também aqui, compartilhar para todo mundo. Olhar a nossa plataforma, que está com conteúdo muito bom, está aberto gratuitamente por um prazo determinado. Então, vejam também nosso conteúdo, vejam nossos relatórios que a gente está produzindo, são bem elaborados, um pouco mais complexos que a média do mercado. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Bom dia. Obrigado.